Bem-vindos a todos, pessoal, aos funcionários públicos, aqueles que trabalham na prefeitura, aqueles que trabalham com ônibus da prefeitura, que trabalham transportando pacientes com a ambulância, aqueles que trabalham por exemplo, no SUS, né, nos hospitais, né, todos são bem-vindos. Sempre a gente repete, né, essa frase do bem-vindo, né, para poder mostrar que a gente está começando a gravar ou então a fazer as nossas palestras. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ajeitar melhor aqui. Para poder comentar, para poder falar com as pessoas. Não acredito que está muito bem, a câmera está bem fixada, né? Embora está bem próxima também, né? A câmera aqui está bem próxima, mas eu espero que todos estejam bem. Pessoal, trabalhadores, jovem que trabalha nas citrícolas, né? Tem várias citrícolas. Aonde a gente está gravando aqui tem várias citrícolas, né? Tem muitas citrícolas aqui nessa região e tem muitos jovens que trabalham, né? Carregando caminhão, né? Carregando frutas, né? Embalando nas citrícolas, como por exemplo o limão, né? É um lugar que entrega muito limão nas citrícolas. Pessoal que trabalha em vários setores, né? Pessoal do mercado, pessoal do materiais de construção, pessoais que também tem bares aqui, né? Então, pessoal aqui trabalha, né? E muitas vezes muita gente reclama de mão de obra. É difícil mesmo achar mão de obra. Mas aqui ninguém está parado, né? Todo mundo está trabalhando. Eu estou trabalhando aqui no YouTube, né? No YouTube, assim como outros estão trabalhando em catar limão, né? Pessoas que trabalham nos sítios, nos pequenos sítios, para catar limão, né? Que é o lugar aqui que tem mais limão. Outros trabalham de pedreiros, né? Tem muita gente que trabalha de pedreiro. Então é difícil mesmo achar mão de obra, né? É difícil achar pessoas que estão paradas. Tem muita gente trabalhando na área de pedreiro, pintura e assim por diante, né? As empresas de soldadores, né? Pessoas que trabalham de soldar, construir máquina, né? Que, por exemplo, aqui nessa região tem a MIAC, né? A MIAC, ela dá muito emprego, né? Para a região aqui de Catanduva, a região, por exemplo, de Pindorama. Tem muitos que trabalham, né? E é direto, né? Direto, pessoas que trabalham de soldar, de montar máquinas, né? Então a MIAC, há muito tempo que eles não param, né? Embora a infração venha, embora entra governo e sai governo, a MIAC sempre está fabricando e dando emprego aos jovens, né? Dando muito emprego, né? Então é muito importante isso, né?
E as enfermeiros, né? Tem vários hospitais, né? Por exemplo, em Catanduva tem o Hospital do Padre Albino, né? Que também tem muita gente que trabalha ali, enfermeiros, enfermeira, médicos e outras profissões, né, da medicina. Tem vários hospitais, tem o hospital Emílio Carlo em Catanduva, né? Então ali tem vários profissionais que trabalham aí lá, né? Do Hospital Emílio Carlo e tem aqueles que estão ali para encaminhar as pessoas, né, indicar os lugares que as pessoas devem ir ali dentro do hospital, tratamentos, consulta, né? Então tudo isso é importante sim para toda a região. O importante é as pessoas estudar, trabalhar, né? Deixa eu se aproximar um pouquinho, né? Eu tenho que se aproximar da câmera, mas eu acredito que tá bom, né? Tá bom, vai dar para as pessoas ver muito bem. E a gente vê, né, que o importante é as pessoas não perder a esperança, mas partir para o estudo. Porque o pobre pode estudar sim. Existem várias maneiras de estudar. Quem não pode pagar uma faculdade especial, né? Os cursos que são bem pagos, procura estudar os cursos de aprendizado e depois vai seguindo, né? Não é só estudar um curso e parar, né? E assim as pessoas têm que estudar, sim. O pobre tem que estudar, sim. Tem que trabalhar. Todos têm que trabalhar. Se não é trabalhar na enxada, né? Porque eu vim do sítio, né? Eu sei o que é trabalhar na enxada, né? Carpir, né? Carpir no meio dos cafezais, carpir para plantar o arroz, feijão. Eu sei, meus irmãos, a família, né? A minha geração sabe disso daí, né? O que é uma enxada, né? O que é uma plantadeira, o que é o arado, né? Que vai arando, né? As terras para plantar o arroz, o feijão. A gente sabe de tudo isso daí. O que é um enxadão, a cavadeira para poder fazer buraco, para fazer cerca, né? O que é tirar leite de vaca. Tudo isso a gente sabe, a gente veio lá do sítio, né? Então a gente sabe, né? O que é um enxadão? Um enxadão é mais para arrancar colonhão, né? Então tem muita coisa, né? Cavadeira, tem outra, pá, né? E aqueles carrinhos também para carregar as coisas também, né? E tem vários tipos de ferramentas, né? A foice que era usado para roçar, né? E assim por diante, né? Então temos sim que pensar positivo e não achar que tem que ficar pendurado, só pendurado, sem fazer nada. Temos que trabalhar, encher a nossa mente, trabalhar com a mente também. Porque se trabalhar só com os braços e não trabalhar com a mente, não adianta nada. Eu quero também falar alguma coisa sobre castores. Castores vêm ser um animal, né? Que tem muito ali nos Estados Unidos, no Canadá também, né?
vamos ver o que é castores. Eu quero até ler aqui na tela do computador. Então, se alguém olha para a cara da gente, não vou falar cara, né? E pensa, esse fulano aí não faz nada, esse fulano aí só passeia, só anda. Está enganado, que a gente passeia, mas a gente trabalha com a mente também, né? Não é só trabalhar com os braços, não é só trabalhar no setor material, mas no setor mental, né? A gente tem que trabalhar com duas maneiras. Quem é vendedor, ele vende, mas ele tem que trabalhar com a sua memória, né? Pensando em projetar projetos bons, né? Assim é o trabalhador também. O trabalhador tem que estudar, por exemplo, a educação financeira. Tem muita gente que não sabe guardar um dinheiro, ter uma reserva. Então tem que estudar educação financeira. Aquele que não quer trabalhar em serviço pesado tem que entrar nos nossos links sobre trabalhar com ações, né? Ações das empresas, né? Tem várias empresas que as pessoas podem comprar ações, ser acionistas e futuramente viver de ações, né? Então tem várias empresas boas, tem que procurar empresas boas. É que nem muita gente aí que fica reclamando, né, sobre banco. As pessoas que querem mexer com o banco têm que procurar, pesquisar como está o banco. Se o banco é seguro, se o banco está fazendo as coisas certas, ou se o banco já é um banco falido, né? Então as pessoas não podem ficar trocando de banco, mas ele tem que pesquisar os bancos e pesquisar, né? E saber que o banco ele tem uma garantia, não sei se é 250 mil, né? Quem tem, por exemplo, uma poupança até 250 mil cada banco, existe uma garantia, né, naquele valor. Então as pessoas têm que pesquisar bem para depois não ficar reclamando, né? E banco também não vai ficar ligando todo dia, nem o NPS também não vai ficar ligando na tua casa, né? Precisa tomar cuidado com isso também, né? Tomar cuidado com golpes, né? O que é castor? O castores pode fazer maravilha pela natureza, mas devemos ser realistas sobre os benefícios que se estende às pessoas. Eu quero falar um pouco sobre o castor. Castores. Castores é um animal. O papel potencial dos castores na proteção contra os riscos da mudança climática tomou-se um ponto de discussão interessante. O castor é um engenheiro de ecossistema único que pode criar uma passagem, ou seja, paisagem, né? Pode criar uma paisagem que de outra forma não existiria, graças à capacidade do animal de construir barragem. Então o castor ele construi barragem, né? Ele tira aqueles galhos secos, né? Aquelas galhos de árvore e ele separa, né? Ele faz até barragem nos rios e ele ajuda a melhora, né? Muita gente, muito cientista pesquisando sobre o castor, né? Então, à medida que experimentamos ondas de calor e seca mais frequente, o papel potencial dos castores na proteção contra esses riscos atrai atenção generalizada, né? E afirma-se que os habitats dos castores, né, reduz a temperatura do córrego local e do ar e ao manter o abastecimento de água, fornece seguro contra a seca. Um maior armazenamento, por exemplo, de água também pode melhorar a resistência de uma passagem em relação
ao incêndio florestal, né? Então, por exemplo, sobre o castor, o armazenamento de água e o santuário de vida selvagem, né? Lagos de castores, né, desses animais, que ele é parecido com um coelho, né? E pantanos, nos pântanos, né, pode cobrir área mais ampla e armazenar mais água do que o riacho que fruiria sem ele. No entanto, os castores estão restritos a riachos relativamente pequenos, né? Então, para atingir, por exemplo, uma capacidade de água grande e suficiente para complementar os suprimentos humanos, os castores teriam que construir um número irrealista de lagoas na mesma bacia. Mesmo assim, o armazenamento de água, por exemplo, estaria disperso em muitos lagos rasas, tornando a extração para uso em uma rede de abastecimento de água irreal. Então, a gente vê o resfriamento evaporativo, né? O corpo de água, por exemplo, também pode reduzir a temperatura do ar ao seu redor, porque a sua evaporação tem o efeito de resfriamento, né? Então, aqui se fala sobre castores, né? Castores também tendem a abrir as copas das florestas próximas, derrubando árvores durante a construção de barragem, né? Os castores, eles derrubam a árvore, né? São animais que eles entram e até mergulham nas águas. Eles ficam, eles mergulham e saem andando no fundo da água, né? Então, os castores tendem a abrir as copas das florestas próximas, derrubando até a árvore durante a construção de barragem, né? Então, eles fazem isso, né? E isso pode reduzir o sombreamento e permitir uma exposição solar mais direta, né? O que complica, por exemplo, é o efeito do resfriamento em potencial. E os habitats dos castores são excepcionais, resistentes a distúrbio, como as secas e incêndio, né? Então, isso aí, né? Proteção contra incêndio florestal, né? Os incêndios florestais, a gente sabe que foram extensos em toda a Europa nos verão, né? A pesquisa mostrou contra a preservação dos habitats dos castores, que pode melhorar a resistência ao fogo da paisagem, né? Então aí está, né? Durante o incêndio florestal e as áreas de perda de intensidade de vegetação em né, de castores foi aproximadamente 3 vezes menor do que em áreas sem castores, né? Então eles dão valor a esse bichinho, né? O futuro do castor euroasiático na Inglaterra, né? Então, esse verão, né, no verão, por exemplo, trouxe novos e extremos climáticos, né? Um prolongamento período de seca com mais dias previsto, né? Então aí, o que é o castor? Castor é um animal parecido com coelho, né? Com coelho, isso é muito importante. A gente não vai comentar muito sobre isso, mas os castores têm sido valorizados em muitos países. Por exemplo, lá no Canadá, né? No Canadá, eles sortam até castores em muito lugar que não tem castores, né? Os que trata do meio ambiente, eles pegam os castores e sortam em áreas que não tem castores, eles sortam, né? Então, o castor é um animal importante e eles fazem até barragem, né? Ele ajuda até melhorar o espaço ambiental, né?
E ali no Canadá eles dão muito valor sobre o castor. É que nem sobre a paca, né? Não é paca, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Tem esse daí que dizem que é proibido, né? A paca, é a paca mesmo. Que é proibido as pessoas comer, né? As pessoas comer esse animal que é proibido, né? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que devia ter, por exemplo, a liberdade das pessoas também se alimentar com esses animais, né? Porque desde o começo do mundo existe aqueles que se alimentam com animais, né? A gente vê biblicamente, né? Sobre Jacó e Isaú, né? Jacó e Isaú, né? Então a gente vê que Jacó e Isaú muito importante biblicamente. Jacó, ele era uma pessoa mais caseira, né? Ele ficava mais em casa, ele trabalhava na área da casa, né? Ele estava mais próximo à sua família, à sua mãe, né? Então, já Isaú não, já Isaú ele saía para caçar, ele era um caçador, né? Ele costumava sair para caçar, né? Então, a caça existe desde o começo do mundo. É claro que no começo, quando Deus ele criou os céus e a terra, e criou, por exemplo, a terra, criou as plantas, criou o seu primeiro jardim, a primeira farmácia verde, né? Que são as plantas e ervas medicinais. Então, a gente vê que não havia caça, as pessoas se alimentavam com vegetais, né? Vegetais integrais, castanha, feijão, arroz, né? Mantimento, né? Ervas, frutos, né? Abóbora, cenoura e castanhas, coco, castanha de coco, né? E assim por diante, laranja, pera, tomate, hortaliça em geral, né? Então, não comia animais, mas depois que foi crescendo a geração, aí, como eu já estou citando, né? Estou citando que Jacó ele não era caçador, mas Isaú era. E Isaú saía para caçar. Ele usava um arco. Aquele tempo não tinha preparo como hoje de caçar, né? Então, Isaú ele saía para caçar, né? Então, a caça ela é desde o começo do mundo, né? Desde o começo do mundo existe a caça, né? E eu quero comentar um pouco também sobre casas pré-montadas. Eu sou a favor da construção de casas, daquelas casas de que fazem aquele puxadinho, né? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Eu sou a favor daqueles que, por exemplo, compram um loteamento e faz já aquelas casas com barra de ferro, né? Já coloca, faz a primeira casa, compra o loteamento, por exemplo, e faz a primeira casa e põe a coluna, põe a barra de ferro para poder futuramente abrir outro andar em cima da casa, né? Pode fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, né? O quarto, né? Depende da condição financeira. Então, eu sou a favor das pessoas que têm um loteamento, não só fazer uma casa,
faz uma casa já preparada, tem que ter coluna, porque senão não pode fazer outra casa em cima. Então aí aproveita o loteamento. Em vez de comprar 3 lotes para fazer 3 casas, procura o loteamento e faz 3 casas num loteamento só. É claro, né? Tem que fazer as colunas, senão não pode fazer outra casa. Agora a casa pré-montada, né? Tem a pré-montada e pré-moldada, né? A casa pré-moldada. Tem a pré-moldada e tem a pré-montada, né? E assim, tem várias linguagens, né? Então, a casa aqui, por exemplo, de placa, né? De concreto. Então, é uma coisa que se monta muito rapidamente aí. Uma casa aí, por exemplo, de 2 quartos, a cozinha, o banheiro, né? A casa pré-montada, a casa feita de placas de concreto, é só montar, ela é muito mais fácil das pessoas construir. É muito mais fácil. Então, é, também é muito importante, né? Dá certo, dá resultado, gasta menos, é claro, né? É a casa pré-montada com placas, fora a mão de obra, né? Que vende as placas, fora a mão de obra, fora. Por exemplo, a porta, a janela não é levado no kit. Não, o kit é só a montagem da casa, não vai a janela. A janela tem que ser separado, né, do kit. Então, aí é por conta daquele que quer construir a sua casa, né? Aí tem que comprar separado a janela, tem que comprar separado as portas. Se for fazer uma garagem, por exemplo, aí tem que ser separado, o portão é separado, né? Então, uma casa pré-montada, ela não é pago junto à mão de obra. É livre de mão de obra, livre de janela, livre de portas. É só a montagem com placas. Placas de concreto dá certo, né? E é muito rápido, não demora muito tempo, né? Então, a casa pré-moldada de concreto, né? Tem ganhado destaque durante a busca, né? Construindo uma casa moderna, econômica, barato, né? A casa de placa une a durabilidade, é claro, do concreto, né? E com mais rapidez, economia das casas pré-fabricadas, né? Então, isso daí. Então, é muito bom, né? A casa pré-fabricada, né? Vamos ver, né? Então, a gente vê, né, até os posts aqui pela internet, como que ela é montada, né? Então, é muito fácil, né, a casa pré-montada dentro de um loteamento, é muito rápido, não vai gastar muito, né? Vai ter uma economia boa, sim. O que são as casas de placa de concreto, né? Ela é muito rápido, né? Residência construída com painéis de concreto, pode ser, né? Destacando-se por durabilidade, eficiência, versatilidade, arquitetura, né? Tudo isso é bom, né? E é econômico, né? Aquele que não quer gastar muito, né? As casas de placa de concreto são estrutura construída principalmente a partir de painéis de concreto pré-fabricado, né? Ou moldado no local. A placa são uma forma de concreto armado, pré-moldado, né? Sendo muito comum também na construção de muros no Brasil, né? Então é muito importante, é uma opção boa, né?
de economia, rapidez, proporciona uma obra mais fácil, facilita mais, né, o encaixamento, né? Placas são fabricadas através de uma estrutura de barra de aço moldada, o concreto composto por uma mistura de água, areia, brita e cimento, né? Então está aí, né, materiais, né, que substituem os materiais convencionais, né, de construção, como tijolo, madeira, proporcionando uma abordagem mais eficiente e resistente, né? Então está aí, né? As casas de placa de concreto. Então está aí, as pessoas que é pedreiro já pode pensar nisso daí, né? Aquele que quer trabalhar com, por exemplo, com essas casas pré-montadas, né? Casa de concreto. Dá certo sim, né? Eu tô vendo aqui as casas já prontas, né? Dá certo, com certeza, dá certo. Sai muito bem, né? É bem caprichado, né? Claro que tem que caprichar, né? A mão de obra, o pedreiro tem que trabalhar certo. No concreto tem propriedades térmicas superiores e contribui para a eficiência energética, né, das casas, né? É que nem tem aquele tijolo, né? Tem um tijolo que é feito de cimento e barro também. Aquele também é um. Quem faz a construção com aqueles tijolos ecológicos, né? Os tijolos ecológicos também são bons. São muito bons também para a construção. Embora que a casa pré-montada ela é mais rápido do que fazer com tijolo. Mas o tijolo ecológico também são bem-vindos, né? E ajuda a manter a temperatura interna, né? Essas casas são ótimas. Eu estou vendo aqui como é que é. E ela custa bem mais em conta, né? Agora tem que ver os tamanhos, né? Tem que ver os tamanhos certos. O tamanho da casa e quantidade de quarto, por exemplo, né? Então, o custo das casas de placa de concreto fica em torno de. É muito barato, né? Muito barato, eu não vou falar o preço aqui. Então, isso depende, incluindo a localização, a geografia, o tamanho da casa, o acabamento escolhido, o método de construção, né? Por exemplo, a casa de placa de concreto com um quarto, aí daria 36 metros quadrados, né? Por exemplo, uma casa de placa de concreto com dois quartos, aí daria 48 metros quadrados, né? Uma casa de placa de concreto, por exemplo, com três quartos, aí seria 54 metros quadrados. Agora, uma casa de placa de concreto com quatro quartos daria 70 metros quadrados, né? Existem 30 modelos de casa de placa de concreto para se inspirar, né? E é muito resistente, resistente, versátil, né? Muito importante, né? Para as pessoas pensar nesse assunto aí, né? É muito importante. Construção de casas de placa de concreto, né? Não vou falar muito, que a gente tem outros assuntos, né? É um ótimo custo-benefício, né? Para quem não quer gastar muito, né? É muito bom, né? Nesse assunto. Mas a gente vai mudar de assunto também, que a gente não vai poder falar somente sobre esse assunto. Eu falei do castor, que vem ser um animalzinho, né, que é lá no Canadá, por exemplo. No Canadá as pessoas dão valor a esse animalzinho, né?
bom? Aí eu já estou terminando sobre as casas pré-montadas também, que é muito importante, né? E eu quero falar sobre saúde, né? O ácido alfa-limpóico, né? Que é muito importante para a saúde também, né? Muito importante. Ácido alfa-limpóico, né? É muito importante que reduz, por exemplo, o estresse oxidativo, né? Também é muito importante. Regula a glicose no sangue, previne e melhora a neuropatia, pode promover a perda de peso, pode cuida da saúde do coração. O ácido alfa-limpóico pode ajudar a melhorar, por exemplo, o fluxo sanguíneo, né? Então, eu tenho falado muito sobre a coluna. Eu não sei se as pessoas se tocam, né? Eu sempre falo, não há necessidade de ficar fazendo cirurgia de coluna, cirurgia de hernia de disco, né? Tem que sim cuidar, se cuidar, né? Eu sempre falo, pessoas que trabalham agachado, pessoas que movimentam o corpo, pessoa que tem que agachar, ele sempre vai ter problema de coluna e ele vai ter que tirar uns dias, né, de sossego para melhorar a coluna, porque isso daí ataca mesmo. Quem trabalha agachado, ele tem que tirar o tempo para refazer as energias e renovar a célula, né? E para isso ele precisa muitas vezes de tomar suplementação de magnésio, né? Assim como ácido limpóico também, né? Que ajuda também no problema de audição, por exemplo, do envelhecimento precoce, né? Então, tem que se prevenir. Pode prevenir contra tumores, manter também a saúde do cérebro. Então, é muito importante, né? As pessoas que têm problema, por exemplo, de dores na coluna, né? Trava a coluna, tem que fazer um tratamento, sim, como eu tenho falado, com magnésio, né? Existem cinco vitaminas, ácido, como eu tenho falado, alfa-limpóico, né? Que é muito importante para a saúde, né? Por exemplo, a tintura de açafrão também. Porque o açafrão, ele tira a dor. Ele é anti-inflamatório, né? Pode usar a tintura. Existem as tinturas prontas, né? Em casas de produtos naturais. Pode usar o cúrcuma. E o cúrcuma também você pode usar também em alimentação, em temperos, né? Sempre usar o cúrcuma também no prato também, o açafrão, né? A cúrcuma, o açafrão. A vitamina K2 também, que é muito importante também. E a vitamina meticobalamina, né, que vem ser a vitamina B12, né? Não é aquela de farmácia, né? Tem que ser a metilcobalamina, né? Essa sim é muito bom para a saúde, né? E também é importante as pessoas suplementar com essas vitaminas, principalmente as pessoas que gastam muita energia, né? O ácido alfa-limpóico pode ajudar a prevenir demência, Alzheimer, né? Isso é muito importante. Então as pessoas têm que se cuidar sim, né? E tem que tratar da saúde, né? Suplementos é muito importante, porque muitas vezes as pessoas precisam de suplementar, né? Precisa de suplementação. As doses diárias, né?
de suplemento pode ser 300 a 600 miligramas. Isso depende, né? Por exemplo, o alfa, né? Limpóico, junto com, por exemplo, a vitamina C, a vitamina I, né? Isso é muito importante. O selênio, a coenzima Q10. Então, são coisas importantes que a gente precisa, né? E os possíveis efeitos colaterais são, por exemplo, usar em excesso o ácido alfa lipoico, dor no estômago, diarreia, dor de cabeça, enxaqueca, erupção cutânea ou irritação da pele, né? Então tem que se usar suplementos, tem que usar com sabedoria e inteligência, né? Não pode cometer em excesso, né? Por exemplo, a levedura de cerveja tem muito, por exemplo, do complexo B. É muito importante as pessoas se suplementar com a vitamina B12, né? E o ácido alfa-lipoico e também a levedura de cerveja, que tem a vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, né? Só não tem a B12, né? A levedura de cerveja. Eu quero comentar um pouco sobre isso. Então, você que trabalha, você que toma cuidado também para na hora de carregar peso, né? Que muita gente, na hora de carregar peso, por exemplo, ele causa problema na coluna, causa problema, por exemplo, no braço, né? Muita gente, ao trabalhar carregando peso, ele desloca a coluna, dá desvio na coluna, né? Dá problema nos discos da coluna, né? Nos braços, nos tendões do braço, né? Dos pés também. Então, tem que tomar cuidado. Embora que hoje, em muitos lugares, muitas fábricas hoje, existe até aqueles maquinário para carregar peso, né? Já não é mais as pessoas que carregam peso. Já existem os maquinários que faz o serviço que o trabalhador fazia e até ficava com problema na coluna. Hoje já existe maquinário para carregar peso, né? Então tem que tomar cuidado na hora de carregar peso, na hora de pegar uma coisa que é pesado. Se for muito pesado, além dos limites, se é uma coisa que a pessoa não suporta, por exemplo, não consegue, ele também não pode arriscar, né? Porque aí ele pode fraturar a coluna, fraturar o braço, né? Então, a levedura de cerveja, ela é um fermento natural que contém ótima quantidade de vitaminas do complexo B, como ácido fólico, vitamina B3, minerais como cromo, zinco, que ajuda a aumentar a massa muscular. As pessoas vão se envelhecendo, vai perdendo a massa muscular, né? E ajuda a fortalecer o sistema imunológico. E as pessoas têm que ter cuidado, né? Porque o sistema imunológico ele bem fortalecido, né? Com a imunidade alta, não vai pegar gripe, né? Não vai pegar vírus, vai ser mais resistente às gripes, às infecções, né? Então, muito que aconteceu no tempo da pandemia era a imunidade baixa, né? Muitas pessoas perderam a vida no tempo da pandemia, né? Do tempo do Covid, né? Por quê? Porque estava com baixa imunidade, porque muitas vezes não estava se alimentando bem, porque
o seu organismo, o seu corpo estava deficiente, até de vitaminas, de magnésio, de cálcio, de zinco. Então, isso daí facilita a entrada dos vírus, né? Então, a gente vê que o terapeuta